Eu, Arlete Gambarão, estou aqui também na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje estamos de volta falando com esse grande amigo, grande profissional, Tony Gonçalves, psicanalista daqueles bons mesmo, ator, e hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que carrega dentro dele desde criança. Tony, prazer revê-lo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí, muito importante aí. A minha origem? Bom, eu sou neto de índio, da etnia Guarani. E meus antepassados são de Santo Amaro, lá de Parelheiros, onde existe uma aldeia. Bom, meus parentes hoje em dia já não tem mais. A última pessoa da minha família que viveu e saiu de lá foi o meu avô, o pai da minha mãe. Ele era índio mesmo, né? Nasceu filho de índios, mãe e pai, mas ele não se casou com uma índia. Lá mesmo em Parelheiros, ele conheceu, indo na cidade, uma moça, se apaixonaram, e ela não quis saber de participar de aldeia. Ela não achava muito simpático o grupo indígena. E aí vieram morar em Santo Amaro. E aí tiveram a minha mãe. A minha avó já falava coisas negativas da tribo para minha mãe. A minha mãe, quando eu estava com 11 anos, aconteceu um desastre na família. O que eu chamo de desastre é um quatrilho. Você sabe o que é um quatrilho? Teve até um filme. Eu lembro, foi falado do Rio Grande do Sul. Isso, só que o quatrilho deles foi em Santo Amaro mesmo, né? E acontece que meu avô fugiu com uma vizinha. Ok. Fugiu com uma vizinha que era inclusive descendente de alemães. E depois de um tempo, o marido dela e a minha avó começaram a aliviar o sofrimento do outro e acabaram se juntando. Então o quatrilho é isso, é a troca de casais. Eu fico com a tua mulher, né? E o teu marido fica com a minha mulher. Ok, eu não sabia que era esse significado. Quatrilho é essa troca, né? Tá. É um X. E aí o meu avô, com essa alemã, teve mais 5 filhos. E a minha mãe teve... A mãe dela, né, a minha avó, que foi a abandonada, com o vizinho, tiveram só uma filha. Então eu tive 5 tios, né, tinha um tio e 4 tias, de avô paterno. E tinha uma tia de avô materno, né? Bom, acontece que a minha mãe, depois de ouvir as conversas da mãe dela, ser contra os indígenas, criticar demais, minha mãe estava pegando aquela coisa negativa. Quando houve esse quatrilho, a minha mãe foi abandonada. Entendi. E a minha mãe tinha 12, 13 anos e ficou abandonada, ficou na rua. Aí ela arrumou um emprego no Hospital Santa Catarina para trabalhar lá, acho que na faxina, né? Mas aí quando ela estava lá trabalhando já uns 2 meses, ela cortou a mão com uma seringa. E as freiras, que têm a fama de boazinha, fizeram um curativo e puseram na rua. E ela saiu chorando, e quando ela ia saindo, o Hospital Santa Catarina, que era na Avenida Paulista. Sim. Quando ela, isso, em 1910, 12, sei lá, mais um pouco, minha mãe nasceu em 14, foi lá pelo ano de 23, 24. Na hora que ela saiu chorando, um casal que estava saindo do hospital, a viram chorando, pararam, foram ver e tal. Ela contou a história e eles a recolheram. E a minha mãe foi,
inclusive, trabalhar com eles. E eles acabaram ficando padrinhos de casamento, meus padrinhos. Então, bacana. Foram 2 anjos da guarda mesmo, né? Foi o anjo da guarda mesmo. Só que antes disso, né, naquele tempo que a minha mãe ficou abandonada, ela andou trabalhando em umas 3 ou 4 casas, e em todas elas ela foi maltratada, porque ela tinha aquela cara de índia, e em todo lugar maltratavam e chamavam de negrinha, diziam que índio é gente porca, que índio é vagabundo, e ela então criou uma certa mágoa com isso daí. Então ela nos educou afastando a gente do nome indígena. Eu sempre tive orgulho de ser descendente. Tanto é que eu tenho, desde garoto, o apelido de Guarani. Certo. Até quando jogava bola, tudo mais. Isso, jogava bola e tal, tu vai me chamar de Guarani. E se você ver o meu e-mail é tonygonçalves.guarani@hotmail. Perfeito. Quer dizer, tem um Guarani lá. Sim. Eu tenho orgulho de ser. Você gostava da caixinha de fósforo Guarani, né? Acho que não existe. Existe. O nome Guarani para mim sempre foi muito simpático. Quando eu me casei, eu fui passar colônia de lua de mel em Poços de Caldas. E eu não tinha reservado hotel. E quando a gente chega no ponto lá na estação rodoviária, vem aquele monte de representante de hotel, né, falando os nomes. Aí um lá gritou Guarani, eu falei, opa, que bacana, parece que foi feito para você. Tá? Eu fiquei no hotel Guarani. Eu sempre gostei desse nome. Inclusive eu joguei futebol no Guarani, só que não no Guarani de Campinas, era no Guarani aqui de São Paulo. Então, eu sempre tive orgulho de ser descendente de índio. Mas isso nunca havia me ajudado em nada. Certo. Há anos atrás, eu tentei uma carreira artística. Mas não consegui a chance. Antes de virar psicanalista. Eu era vendedor e tentei ser artista. Fiz até um curso de arte dramática, foi muito bom, tal. Mas chance nunca tive, porque agora a televisão aceita negro, aceita indígena. É verdade. Né? Mas até pouco tempo atrás era só gente bonita. Né? Então eu tive paralisia infantil, então eu manco. Então quando chegava lá, não, você manca, não dá para fazer. E a tua característica fica muito manchada, quer dizer, fica muito feio. Ele não quis dizer, mas ele disse intimamente, né? Você índio é feio, não tem e tal. E não me deram chance. Um dia eu conheci na Boemia, que eu sempre gostei da Boemia, e na Boemia eu conheci o Plínio Marcos, que é um boêmio. Sim, e grande dramaturgo. Grande dramaturgo. E aí o Plínio Marcos me levou na TV Tupi e sugeriu que o pessoal me desse alguma chance. Mas olha, tive lá 3 ou 4 chances. Sumaré mesmo, né? Sumaré, exatamente. Na época era TV Tupi e Difusora. Isso, exatamente. PRG2 e PRF3. Isso. E aí eu fiz assim algumas coisinhas, mas assim daquelas que não aparecem, só para não dizer que não deu. E nem guardaram o vinho? Nada, nem me pagaram, nada. Bom, acabei desistindo, fui participar de um grupo de teatro que, aliás, foi o Plínio Marcos que me levou para esse grupo de teatro. E ele até escolheu o meu papel, ele não era diretor, não era nada, mas ele tinha uma influência, né? Chamava-se Grupo Casarão. E aí eu fiz um papel bom, por sinal, só que a coisa começou a crescer e teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Mas eu não ganhava suficiente para isso. Ok. E eu tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. E a minha mulher era tetraplégica. Sim. Então eu não podia abandonar minha mulher para ficar lá no Rio. Sim. Aí foi uma oportunidade que eu perdi. Aí não veio mais a oportunidade. Passado um tempo, quando eu já estava estudando psicanálise, já estava para me aposentar de vendas, eu trabalhei em vendas 83 anos. Fui viajante, fui substituto de vendedor, fui vendedor, fui supervisor de vendas, fui gerente de vendas, cheguei até gerente comercial. Isso foram 38 anos de profissão. Certo. E aí eu
acabei me formando e montei uma clínica de psicanálise. Aí fui trabalhar com a psicanálise. E trabalhei até a pandemia. Ok. A pandemia, a coisa ficou ruim e eu fechei. Mas no ano de 2001, me chamaram, né, quem tinha trabalhado comigo no curso lá, me chamou para fazer uma propaganda. E eu fui fazer uma propaganda, fiz duas propagandas, uma do Bradesco e uma do cigarro Mont Blanc. Naquela época que ainda podia ter propaganda de cigarro. Tinha propaganda. Então eu fiz a propaganda do cigarro Mont Blanc e fiz a propaganda do Bradesco. E aí a moça da agência me falou numa oportunidade e me deu o endereço, procura essa pessoa que ele está procurando alguém com a tua característica. Aí eu fui procurar pelo Vicentini. Vicentini Gomes, Vicentini Gomes, grande diretor, né? E aí, como ele me deu uma chance e eu fui protagonista de um filme. Legal. Fui protagonista no primeiro filme que eu fui trabalhar com ele. Era um filme chamado Juqueri Querer. Ok. E esse filme ganhou alguns prêmios. Eu fui, inclusive, depois para Canoa Quebrada. Lá no Nordeste. No Ceará. Ainda não consertaram, né? Ainda não está quebrado. Trocaram umas tábuas, a onda levou um pedaço. Então, quando eu fui para lá representando o filme no festival. Nós ganhamos o festival e eu fui lá representando, que é uma semana lá. E aí comecei a trabalhar nos filmes com o Vicentini. E conversando, o Vicentini sabia da minha descendência indígena. E eu trabalhei como Vicentini em 3 filmes fazendo papel de indígena. Legal. Aqui do Sena você também trabalha, né? Também. Sem dúvida, legal. Uma ponta lá. Então, aconteceu o seguinte, nessas alturas do campeonato, eu trabalhei com bons artistas, né? Inclusive estava falando agora há pouco do Gésio Madeiro, né? Grande artista. Trabalhei com outros também, que o Vicentini sempre contrata bons artistas para trabalhar no filme dele. Isso. Ele faz questão de bons artistas. E eu sempre participei lá com bons artistas. E aí veio a ideia, a Ancine abriu uma oportunidade para filmes produzidos por afrodescendentes, indígenas, LGBT e mais uma categoria, defeito físico. Aí, falei para o Vicentini, Vicentini, eu acho que eu vou aproveitar essa moleza aí. Sim. Né? Eu sou descendente indígena, tenho um defeito físico. Ele falou, legal, vamos fazer um filme junto. Aí fizemos 2 filmes. Opa, que bacana. Um deles já foi, inclusive, publicado. Ganhou, até a semana passada, 52 prêmios internacionais. Parabéns, meu amigo. Desse você é produtor também? Desse eu sou produtor. Nesses 2 eu sou produtor, o Vicentini diretor. E o Hugo Caserta é a área técnica. Sim, fazer edição. Isso, tudo isso é com ele. Ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. Jovem, mas muito bom. E dedicado, viu? Muito competente. Muito competente, muito dedicado. E olha, eu fico bobo de ver a dedicação do Hugo. Nós estávamos agora filmando lá em Presidente Prudente, e a filmagem foi num bar. Então a turma toda bebendo e tal, né, no bar lá, e eu e o Vicentini contracenamos juntos, e nós sentados num canto, ele lastimando lá os problemas dele, e eu tentando, assim, acalmá-lo, né, e a gente bebendo, bebendo. E aí uma hora eu sinto uma coisa no meu pé, eu olho o Hugo aqui embaixo, no chão, com o microfone aqui, ele deitado no chão. Puxa vida, Falei, caramba, olha que dedicação. Né? Ele achou que o lugar melhor que ele tinha para fazer isso era ficar aqui. Então aí quando eu olhei para baixo, que mexeu no meu pé, aí eu olhei e vi o Hugo ali com o microfone aqui. Caramba, olha esse moço. Não, aquilo lá foi um tesouro, viu? Nossa. O Vicentini deve muito a ele, viu? Sim, com todo certeza. O Vicentini é muito bom mesmo, ele é um bom diretor, ele sabe escolher, que tá mas o Hugo
há mais de 20 anos. Certo. E eu também, porque o primeiro filme que eu fiz com ele foi em 2001, 2002. Ele estava há mais de 20 anos. Aquele lá sobre o Presidente Prudente, lá você fez também uma culpa. Fiz. Ah, inclusive num aí eu fiz um papel meio triste, viu? Cafetão. Legal, que bacana. E no meio do filme, né, estou com as mulheres lá na rua, Sim. passa um cara de moto e fala aí, faturando, hein, cafetão? Mas é só filme, né? Tá bom. Mas foi bom. Legal. E- Mas foi importante para você, né? Sim, Essa parte aí sim. do resgate aí, da parte aí indígena para você, né? É, porque embora minha mãe não quisesse, e eu então acabei também não difundindo isso, mas no fundo, eu e minha irmã também tem orgulho. Sim. E olha, quando eu me casei, minha mulher não concordou em pôr o nome indígena nos meus filhos. Mas os meus sobrinhos, filhos da minha irmã, Caiubi, Itaci e Iberê. Aliás, o Iberê toca na Orquestra Sinfônica da USP. Que legal. músico. Itaci é pedra lunar. Iberê é Águas Boas. Isso, exatamente. E depois eu tenho meus netos, filhos do meu neto. Se chama. Minha neta chama Tauana e meu neto chama Duan. E os meus filhos, os meus sobrinhos, Inaê e Cauã. Legal. Tudo nome E fez um resgate. Isso, né? fez um resgate. Legal. E eles gostam do nome, né? Todo Sim. mundo acha o nome bonito, né? Na E verdade exótico são também, bonitos, né? bonito, São exótico. bonitos. Eu também gostaria de ter posto o nome nos meus filhos, nome indígena. Mas a minha mulher também, como a minha mãe, minha mulher também não aceitava a ideia. Entendi. Tá. Aliás, tem muita gente que menospreza o índio. Ainda tem. Ainda tem. Tem algumas pessoas que, mas no fundo não gostam. É a mesma coisa que o preconceito racial. Tem muita gente que fala, não, preconceito racial não tenho, mas não dá mão para afrodescendente, não faz amizade. Quer dizer, então, disfarça que não é racista, né? Mas na verdade continua a ser racista. E eu até acho, sou contra essa ideia do governo de querer acentuar mais isso, porque eu acho que isso até aumentou. Aumentou. Porque de um tempo para cá eu vejo pessoas que não faziam crítica, agora fazem crítica aos afrodescendentes. Sim. Então eu tenho uma opinião sobre isso, mas não vamos discutir política, mas eu acho que essas coisas todas aumentaram os preconceitos. Mesmo o LGBT tem tido muito mais crimes contra eles do que tinha antigamente. É verdade. O feminismo, quanta gente morreu aí, né? Tudo isso porque criaram uma separação das categorias. Verdade. É isso aí. Meu amigo, estamos nos santos finais. Você pode deixar o teu contato aqui, que nós vamos deixar na tua rede social? Bom, o meu nome é Tony Gonçalves. Meu endereço é @eu-sou-Tony-Gonçalves. Doses de sabedoria. Meu WhatsApp é 11 999 51 6971. E eu, conforme eu falei, eu sou psicanalista, sou ator, sou produtor de cinema e sou curioso e gosto de coisa nova. É isso aí. É isso aí. Sempre Muito um prazer. obrigado. Obrigado. Prazer foi meu. Terceira vez que eu venho aqui. Se precisar, volto aqui. Perfeito. Bom? Então, não, os agradecimentos, então, a esse fantástico profissional. Tony Gonçalves, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.